11h09 e a gente abre direto da redação da Jovem Pan News Curitiba, conversando com a Manuela Niklevic sobre a decisão do STJ Rivaroli, que decidiu fazer o quê? Reduzir pela metade a pena que tinha sido dada ao ex-ministro do PT, José Dirceu, na Operação Lava Jato. Manu, bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Rafa, para você, para o Riva, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, nós estamos falando do ex-ministro-chefe da Casa Civil do primeiro governo de Lula, o José Dirceu, que tinha sido condenado por um desdobramento da Operação Lava Jato, que foi a Operação Vício. Qual que era a condenação que foi confirmada em segunda instância no TRF4, né, o Tribunal Regional Federal, que fica aqui no sul do país, lá em Porto Alegre? Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As investigações apontaram que José Dirceu recebia propina para intermediar e facilitar, claro, contatos aí da Petrobras junto a empresas que atuam na área de tubulação. De acordo com as investigações que foram confirmadas em segunda instância no TRF4, ele teria recebido aí cerca de 2 milhões de reais em propina em ao menos 113 oportunidades, 113 ocasiões. Bom, claro, a defesa de José Dirceu entrou aí com esses recursos às instâncias superiores, isso chegou no STJ, que nesta semana, na quinta turma, resolveu reduzir, então, a pena que ele deve cumprir. Por que isso aconteceu, né? Porque eles entenderam lá no STJ que os crimes cometidos por José Dirceu não se enquadram em corrupção passiva e lavagem de dinheiro, que esse recebimento de propina se enquadra apenas em caso de corrupção passiva. Então derrubaram aí esse período a mais, né, na prisão por conta de lavagem de dinheiro. Isso foi descartado por lá. Então a pena caiu de 8 anos e 10 meses em regime fechado para 4 anos e 7 meses que podem ser cumpridos em regime aberto. Rafa, Riva, volto com vocês. Obrigada, Manu. Rivaroli, você sabe que o brasileiro, eu acho que às vezes quando ele escuta esse tipo de notícia, ele fica um pouquinho perdido, porque a gente viu há pouco tempo o que aconteceu com o Sérgio Cabral. Tem uma condenação do Sérgio Cabral. Passa de 200 anos a condenação dele, se somar tudo, Rafa. Chega a mais de 400 anos de prisão. E tá livre. Tá e solto. agora, literalmente, foi reduzida para aberta a prisão dele. Ele não precisa nem usar tornozeleira mais. Exato, tá solto, certo? E agora você tem José Dirceu, na instância superior houve o entendimento, então, como a Manu bem explicou, de que um dos crimes pelos quais ele tinha sido condenado, na verdade, não chegou a ocorrer, foi o entendimento da instância superior, e a pena, ó, pela metade. Tesoura, cai. Mas são 2 exemplos que a gente está trazendo, cada um com as suas justificativas jurídicas, os seus entendimentos de recortes jurídicos, que na soma total, quando você viu políticos, você viu empresários sendo condenados por corrupção, e agora todo mundo, cada um com a sua justificativa técnica, digamos assim, com o seu processo anulado, né, com o seu processo zerado de certa forma, ou mesmo quando a condenação permanece, mas está solto, não traz, é uma pergunta que eu te faço, não traz uma sensação de que o Brasil realmente é o país da impunidade, Rivarol? Traz a sensação? Não, confirma. Sensação é algo que eu projeto na minha cabeça. Aí é confirmação, Rafa. Porque daí você vai ter a justificativa. É o grande perigo. Eu tô perguntando porque você vai ter sempre a justificativa. Por exemplo, o advogado do Dirceu vai dizer não, que ele foi condenado injustamente, chegou lá, reverteram a condenação. Na tecnicidade. Porque houve uma parcialidade de alguém julgando ou não. Cada um vai vir com uma justificativa para isso. Eu fico pensando na cabeça do brasileiro. Então, mas não teve um entendimento num outro juiz aqui que a coisa aconteceu? De 2 outros juízes, né? Porque o STJ é a terceira. O que aconteceu lá em cima que agora que foram ver que o crime não existiu? E um deles colegiado, inclusive, né? Porque a segunda instância aqui é colegiada. Então, alguma coisa tá errada, nem que seja com a justiça, porque... Alguma coisa errada não tá certa nessa história. É sempre assim, gente. É a certeza da impunidade, é a certeza. O Zé Dirceu tá sendo premiado porque ficou de bico calado. Uma coisa o PT não pode reclamar. O Zé Dirceu sabia, ele participou, porque tem condenação da participação dele nos casos de corrupção, não sou eu que tô falando. Mas ele foi amigo da companheirada. Porque ele foi o único que não deu de boca raton, ele não abriu o bico nem ficando preso. Tentaram tirar do Zé Dirceu tudo, porque existia lá no PT aquela história da tríplice entente, Rafa, lembra? Que era
Zé Dirceu, Palocci e Lula. Lembro. A sequência era 8 anos pro Lula, 8 anos pro Palocci e 8 anos pro Dirceu. 24 anos de projeto de poder arquitetado pelo Zé Dirceu. Você pode falar o que você quiser do Zé Dirceu, menos que ele não seja um gênio político. E agora volta a ter força. Com o filho sendo o líder do PT no Congresso, líder de governo no Congresso, e ele agora solto vai ser a eminência parda. Porque muito político vai pedir bênção para o José Dirceu, sim. Vai tirar conselho com o companheiro Zé, sim. Teve um momento emblemático da Lava Jato e eu, inclusive, estava lá quando isso aconteceu. Acho que o Marcos já estava junto, tenho praticamente certeza disso. Que foi o advogado do Dirceu, que era o Roberto Podival na época, dando aquela declaração que ficou bem famosa, né? Quando o José Dirceu chegou aqui à Polícia Federal, ele disse lá: o Zé morre na cadeia, mas não fala. Mas não faz delação. Gente, o Zé Dirceu era guerrilheiro. Ele era líder de guerrilha, ele tem táticas de guerrilha. Lembra que ele fez cirurgia plástica para não ser reconhecido, veio morar no interior, aí teve, né, o filho Zeca Dirceu, aquela coisa toda, ficou sumido uns 30 anos, ninguém sabia onde estava. Volta, é fundador do PT. Isso ninguém pode reclamar dele, da lealdade do Zé Dirceu. Mas o Zé Dirceu sabe muito. O Lulinha Paz e Amor é a invenção dele. A Carta ao Povo Brasileiro é a invenção dele. As políticas de governo na época do governo Lula eram dele. Quem comandava de fato era ele. Se o Zé Dirceu abrir a boca, ele leva uns 150 junto com ele assim de uma vez só. Mas ele foi leal. Isso é inegável. Agora, é a certeza da premiação pela impunidade. É a certeza da premiação pelo... Vamos apaniguar a companheirada. Gente... O Cabral tá solto e o Zé Dirceu agora ter diminuído a sua pena, por mais que tenha toda a tecnicidade, a gente sabia que uma série de coisas, Rafa, todos nós sabíamos. Quando você pega os processos, você olha e fala: isso aqui não vai vingar. Isso aqui não vai vingar, isso aqui não vai vingar, isso aqui não vai vingar. Porque em alguns momentos, na 13ª vara aqui de Curitiba, se assodou o processo. E o novo juiz que assumiu a 13ª vara é contra Moro, contra Dallagnol, não é juiz punitivista, é juiz garantista, se declara assim. Então você vai ter mais coisa e vai cair pelo caminho. Porque alguns processos da Lava Jato ainda continuam correndo aqui, algumas coisas da Lava Jato. Então, gente, a Lava Jato, quem é lavajatista, faz uma oração, pega um terço, põe na frente, vai na igreja e fala: eu queria encomendar uma missa pela Lava Jato, porque a Lava Jato morreu. É sério? Eu tô mentindo? Vai lá e faz, não fez a missa de 7º dia, faz uma missa de 2 anos, 3 anos que a Lava Jato morreu, pede pra encomendar, reza um terço e acabou. A Lava Jato morreu. E tudo que chegar hoje no STF, no STJ, que ainda for da Lava Jato, vai ser mudado. Você não pode mudar a sentença, obviamente, você revisa. Tudo que puder ser revisado, vai ser revisado. O caso do Zé Dirceu é muito claro. E mostra que quem tem poder, quem conhece os meandros do poder, quem tá nos escaninhos do poder, quem trabalha às sombras no poder brasileiro, consegue muita coisa, Rafa. Então, eu vou trazer aqui, antes da gente passar para o próximo assunto, o comentário do nosso ouvinte, o Micael, que ele disse assim: se o Cabral entrar na justiça, ele ainda vai conseguir receber danos morais sobre o tempo que ficou preso. É que é muito, né? Perde num processo, ganha no outro, perde em um. Mas a tendência é essa, gente. O sistema político podre brasileiro, e isso envolve o judiciário também, nesse sistema político podre brasileiro, ele venceu. Ele venceu. E tudo começou a virar o jogo por ego de juízes do Supremo. É porque chegou perto da turma dele. Aí ninguém mexe. Brincadeira, né?